O que é fé? Discipulado Bíblico, 44 temas, esse que é o tema número 22, a fé. Fé é o firme fundamento, então vamos passar nesse livreto, são 44 temas, você pode baixar o PDF. Vamos falar um pouquinho, passar alguns versículos sobre fé. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? Você pode estar baixando esse PDF, tema 22, página 15, fé. Então tem um comentário e tem vários versículos sobre o assunto. Tá? Hoje é sobre fé. Olha lá, tem vários versículos. Vamos falar um pouquinho o que é fé? Então tá aqui, ó. Fé é acreditar que a Bíblia disse é a verdade. É acreditar até o ponto de obedecer o que nela está escrito. Mesmo sem ter visto o Criador dela, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Está aqui. Hebreus 11:1. A base para você andar nas coisas é o que você espera. E é uma convicção de fatos que você não vê, é prova. Então, você faz algo, você vai para a igreja, você ora, você lê, você recebe Jesus pela fé, você não vê, mas você acredita. E isso tem poder. Né? Nós vemos heróis da fé que alcançaram bom testemunho. Está aqui, ó, Hebreus 11:2. Porque por meio dela os antigos alcançaram bom testemunho. A fé é um fundamento. Né? Pedro, quando creu na palavra de Jesus para andar sobre as águas, ele andou. E quando teve medo e dúvida, ele começou a afundar e Jesus pegou ele pela mão. A fé é uma certeza, não é dúvida. Né? Então por isso que você vai na igreja, por isso que você ora, por isso que você lê a Bíblia, por isso que você jejua, porque você acredita. A pessoa que não tem fé, ela acaba agindo natural, tendo dúvidas, fazendo a vontade da carne, dos desejos. Mas se à medida que você começa a ouvir, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Vamos ver os versículos rapidinho? Anota aí os versículos, depois você pode baixar. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então a Bíblia fala que quem crê será salvo. A fé é crer no que você não vê, no que Deus falou, mas também praticar. A fé ela é acompanhada por uma obra. Né? A atitude minha de obedecer, de servir, né? A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo é o que acompanha, é uma prova que você creu. Largar o pecado, mudar de vida, praticando, né? Mesmo que você erre, às vezes você vai para a fé e o justo vive pela fé. Se arrepende, confessa, caminha, ama, perdoa, santifica, espera a volta de Jesus, se purifica, se guarda do pecado, se separa do mundo. Isso é fé. Né? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que o busca. Olha só. Se você não tiver fé, acreditando no que Deus falou, Deus não se agrada. Porque a fé é uma certeza, ele tem que acreditar que Ele existe e que Ele está do seu lado. Né? Tem pessoas que chegam em Jesus com fé e recebem um milagre. Tem pessoas que ficam, faz um milagre para ver, para crer. Nunca recebeu. A fé é crer para ver depois. Né? Pedro falou, nós temos crido e visto que você é filho de Deus. Ó, atitude de Noé. Noé, divinamente avisado das coisas que não viu, sendo temente a Deus, preparou a arca para salvamento da sua família. Por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem segundo a fé. Noé, ele ouviu Deus e praticou, né? Mesmo que não estava chovendo. Né? As pessoas até podiam estar zombando dele, igual no mundo de hoje. A igreja está pregando, igual Noé estava pregando lá o martelinho dele com aquela arca lá, e arrumando lá, organizando a arca. Né? E quando ficou pronto, Deus colocou os animais, e ninguém viu, ninguém percebeu, a Bíblia fala. E hoje a igreja está aí pregando, ensinando, e tem muitas pessoas que não estão percebendo, mas um dia vai fechar a porta e vai vir dilúvio. Um dia Jesus vai fechar a porta, vai vir a tribulação, e quem estiver preparado entrou na arca, entrou na fé, né? Recebeu Jesus, recebeu a salvação. Romanos 8:24, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém espera, como alguém vê, como espera. Então pela fé você crê, será salvo. Você crê, recebeu Jesus, crê, pratica a palavra, essa é a esperança da salvação. Esperança que não se vê, você só crê. Né? E se alguém falar o contrário, não importa, eu creio.
Amém? Tiago 2,14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser tem fé e não tem obras, porventura essa fé pode salvá-la? Porque a fé realmente verdadeira produz algo. Você vai ter que mudar. Né? Que roubava não rouba mais, que mentia não mente mais. Obras dignas, testemunho verdadeiro, honesto, né? Alcançar o bom testemunho. Tiago 2,15. Se o irmão ou irmã estiver nu e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disserem, ide em paz, aquentai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Então tudo que você faz para alguém é baseado numa fé em Deus. Você vai dar algo para alguém porque você crê que Deus quer, está ajudando o seu semelhante, porque Jesus ensinou isso, é praticando a fé. E assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Mas dirá alguém, tu tem fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu, com as minhas obras, te mostrarei minha fé. Quando alguém vê você praticando a justiça, está demonstrando fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o que não é visível não foi feito do que se vê. Aquilo que é visível foi feito do que não se vê. Então a primeira coisa que Deus falou, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo e Deus disse, haja luz. E houve luz. E depois Deus foi falando. Né? Pela palavra tudo veio a existir. No começo da criação, Gênesis 1, você vai ver lá, Deus foi falando e o nada veio a existir de uma palavra. Então eu recebo Jesus, confesso com a boca, creio com o coração, uma palavra, recebo pela fé. E eu confesso a verdade, eu caminho na verdade, e pela fé eu falo, pela fé eu pratico, pela fé eu obedeço, pela fé eu tenho atitudes novas, né? Tudo pela fé. Mateus 17:20, disse-lhe, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis deste monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então o versículo aqui fala, qualquer que disser esse monte. Então, aqui fala que foram expulsos do demônio e não conseguiram, ele fala, por causa da vossa pouca fé. Daí ele falou sobre a importância de orar e jejuar, porque a fé vem por ouvir, a fé vem por praticar a palavra, vem por jejuar, orar, alimentar a prática espiritual, fortalecer o homem interior. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando você ora, jejua, lê a palavra, ouve a palavra, medita na palavra, né? Você está se edificando a fé e vai crescendo. Cada culto, cada oração, cada prática, você praticar a obediência, praticar o amor, praticar o servir, você vai entender a fé e ela vai aumentar. Orando no Espírito, oração em línguas, edifica a sua fé santíssima. Mateus 21:21, está acabando aqui. Um minutinho já acaba. Ó. Jesus, porém, respondeu, em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis que foi feita a figueira, mas até se disser esse monte, ergue-te e lance no mar, assim será feito. Aqui o próprio Jesus de novo, né? Ele mandou, ele ordenou a figueira, ela secou, pela palavra, pela fé, né? Jesus falou, tudo é possível ao que crê. Vai, filha, tua fé te salvou, tá aqui, ó. Ela creu e recebeu a cura. Vai e fica livre no teu mal. Ela cria que se tocasse em Jesus seria curado. E hoje você toca pela fé, crendo, confessando, orando, pedindo. A Bíblia fala, e crendo no coração, recebereis. Marcos 10:52, disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista. Olha só quantos milagres, né? Pessoas que creu, tocaram em Jesus, pediram a Jesus e receberam o milagre. Aquelas que ficou zombando ou duvidando de Jesus não recebeu. Aqueles que ficou falando, mas se Jesus não era aqui, morava com a gente, suas irmãs não estão entre nós, seu pai não era José e a mãe Maria, pessoas zombando porque não acreditavam que ele era o Messias, e não receberam, mas aqueles que creram, receberam. E isso é fé. Fé você simplesmente crê. E o último, Atos 3,16, e pela fé em seu nome, fortaleceu esse que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por esse nome deu a este, na presença de todos, essa perfeita saúde. Pedro e Paulo foram julgados porque curaram um coxo que estava na porta do templo. Ele falou, ele era aleijado, estava ali sentado, ele estava esperando receber alguma esmola, mas Pedro e Paulo falou, não tem prata nem ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, a fé, a unção, o poder de Deus. E ele saiu saltando e pulando, entrou no templo louvando a Deus. E as pessoas queriam, os sacerdotes ali, os religiosos, queriam prender eles, né? Porque eles estavam pregando sobre Jesus, confrontando a religião deles caída, né? Então, isso, a fé faz você fazer coisas incríveis. Amém? Então, essa
É a mensagem de hoje, o tema 22. Você pode baixar ali os versículos falando sobre fé. Baixa também o PDF, só pesquisar aí no Google, no YouTube, nossos blogs. Discipulado Bíblico, 44 temas, Marcos Turim. Baixa aí. Deus abençoe, se inscreva no canal e até a próxima. Ajude as pessoas.